em Êxodo 33, verso 14 e 15. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te descansar. Então disse, se a tua presença, verso 15, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Vou repetir o 14 e 15, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos colocar diante do Senhor essa palavra, porque Tu és poderoso, Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Toma aqui as nossas vidas em Tuas mãos, o nosso coração em Tuas mãos, porque Tu és poderoso. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por tudo o que o Senhor tem feito neste lugar e vai fazer em nome de Jesus. Porque nós cremos que o Senhor tem coisas novas, tempos novos. Pai, Tu tem algo novo para a nossa vida, aleluias. Pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um glória a Deus? Tem uma igreja viva neste lugar, aleluias. Amados, essa palavra é uma palavra que tem um tema importante para as nossas vidas, que é sobre a presença que faz a diferença, que é a presença de Deus. Repita comigo, a presença de Deus. Vamos contextualizar. Moisés, que disse isso no verso 15, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Moisés disse isso. Em que contexto Moisés disse isso? Amados, lá no capítulo 32, Moisés subiu ao monte, o povo reuniu todas as partes de ouro, todos os pertences de ouro, e fez um bezerro, e começou a adorar, e para o Senhor, Deus abomina aquilo, Deus abominou aquilo. No capítulo 33, Deus disse, ei Moisés, eu não vou caminhar com vocês, o meu anjo vai, e vocês vão seguir a terra. Amados, 40 anos foi o que aquele povo levou para seguir a terra prometida. Diga comigo, amém? Glória a Deus. 40 anos. Mas era para ser semanas. Era para ser semanas. Diga comigo, semanas. E aquele povo, eles fizeram coisas ou entraram em situações que Deus não se agradou. Deus não se agradou. Muitas vezes, queridos, nós queremos alcançar ou chegar em situações, chegar em destinos, sem a presença de Deus. Queremos fazer, ou andar, ou querer desistir, sem Deus estar conosco. E muitas vezes nós queremos a bênção, queremos as coisas que giram em torno das materiais, mas nós não queremos o Deus que nos abençoa. Queremos o resultado,
mas não queremos aquele Deus, o Deus de Israel, a presença do Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Então, todas as vezes que nós estamos a caminho da promessa, todas as vezes que nós estamos ao caminho de um propósito, ou daquilo que Deus tem para as nossas vidas, pode acontecer algo que vai nos tentar impedir. Mas Deus, Ele não abre mão de nós. E Ele disse ao povo: eu não vou caminhar com vocês. Mas Moisés, ele entendeu, e ele disse: Deus, nós precisamos de Ti. Eu te pergunto nesta noite, querido, qual foi o teu primeiro encontro com a presença daquele que é poderoso? Como foi o seu primeiro encontro com Deus? A presença de Deus, ela é algo poderoso nas nossas vidas. E existe uma coisa interessante, que nós temos que ter muito cuidado. Muitas vezes nós achamos o dono da presença, por ser velhos demais na caminhada, na igreja, por ser velhos demais, fazendo aquela mesma coisa sempre, e nós achamos que somos os donos do Espírito Santo, os donos de Deus, os donos da presença, porque Deus vai fazer assim, porque Deus é isso, porque Deus vai fazer ou faz da forma que Ele quiser. Deus age da forma que Ele vai fazer. Deus age no tempo dEle. Deus age como Ele quer e na hora que Ele quer e quando Ele quiser fazer. Mas uma coisa é certa, a promessa do Senhor, ela se cumpre nas nossas vidas. A promessa do Senhor se cumpre nas nossas vidas. Repita comigo: a presença de Deus é promessa e não acidente. A promessa de Deus, a presença de Deus é promessa e não acidente. Deus declara, no verso 14: a minha presença é contigo. Então a promessa de Deus, ela não é um acidente. Deus busca relacionamento conosco, amigo. Número 1, a promessa, ponto 1, a promessa de Deus, ela não é acidente. Verso 14, Deus, a minha presença, Deus declara: a minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo. Ou seja, a promessa de Deus, ela não é sorte. A promessa de Deus é para quem busca relacionamento. A promessa de Deus é para quem busca relacionamento. Moisés, repita comigo: Moisés cultivava intimidade. Moisés cultivava intimidade. Tenda da congregação. Moisés cultivava relacionamento, intimidade. Moisés buscava a Deus. Moisés servia a Deus. Moisés queria a face do Senhor. Moisés queria a presença de Deus. Moisés, ele cultivava um relacionamento com Deus. Mas, amados, não é sobre religião, não é sobre a tenda da congregação, é sobre a intimidade com o Senhor. A que ponto aquele homem viveu para dizer assim: nós não vamos sair daqui se que nível de intimidade é esse?
se a tua presença não for comigo? Que nível de relacionamento é esse que aquele homem teve, que ele não era qualquer pessoa? Nós vimos falar, Moisés, nós colocamos nomes de filho, Moisés, né? Nós ouvimos falar muito dele, cajado, Moisés, rio. Mas quem era aquele homem? Aquele homem, ele foi escolhido pelo Senhor para conduzir um povo à terra prometida. Então o nível de intimidade dele era muito grande com Deus. Ele queria relacionamento, ele buscava. Não, peraí, ei, bagunça. Minuto. Gente, tribos, gente, pelo amor de Deus, espera aí. Eu vou buscar da parte do Senhor relacionamento, tenda, intimidade. Eu vou subir, monte. Eu vou subir. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Deus, olha o teu povo. Deus, nós vamos chegar naquele lugar, falta quanto? Deus, o que que tem? Deus, para onde eu vou seguir? Para onde nós vamos agora? Pai, há um mar vermelho. O que que eu faço agora? Relacionamento. Repita para o seu irmão, relacionamento, intimidade. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Não é sobre nós virmos aqui terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu faço isso desde que eu sou criança, que eu nasci. Mas não é sobre isso. Não é sobre a religiosidade, ou bater o ponto, ou estar aqui de corpo presente. É sobre se relacionar com Deus. É sobre inserir Deus nas nossas decisões. É sobre considerar, honrar pessoas, ser grato a Deus por pessoas que Deus coloca na nossa vida. É sobre saber quem nós somos diante do Senhor. Por que que eu vou naquele lugar? Por que que eu vou? Por que que eu preciso me relacionar? Por que que eu preciso entrar para o quarto orar? Por que que eu preciso ser íntimo de Deus? Primeira presença. Primeira presença. Como foi o teu primeiro encontro com Deus? Qual foi o primeiro encontro que você teve que Deus tocou em teu coração, que Deus transformou o teu coração? Que Deus transformou o nosso coração? Pensa comigo. Presença. Eu sempre conto isso aqui. Passando rápido. Eu sempre conto isso aqui. Mas eu vou contar mais uma vez porque foi muito bom. Foi muito bom, meu primeiro encontro com Deus. Eu estou falando sobre presença. Se ela não for, eu não vou sair daqui. Não saio. Não saio. Estávamos todos. Dorme não, gente. Estávamos todos reunidos. Por isso que é tão importante cuidar das crianças. Eu tinha 8 anos, 7 anos mais ou menos. 7 anos. E estávamos ali reunidos com a professora que era uma esposa do querido pastor Edson Nogueira, de uma igreja batista, bíblica, Ebenezer, que eu fazia parte. E aquela mulher, ela estava trazendo uma palavra. Nós estávamos fazendo um estudo sobre os profetas menores, Naum, Abacuque, e a gente estava estudando e ela falando. Eu lembro como hoje, como um vídeo, passa na minha mente como um filme. E quando ela estava falando, ela foi falando, e nos explicando. E o Espírito Santo de Deus era um pé de manga, e estávamos todos sentadinhos ali, umas 10 ou 15 crianças. Foi quando eu aceitei Jesus. E quando ela começou a falar, ela disse assim: você sabia que criança também, ela
pode buscar a Deus, ela pode servir a Deus, e ela pode entregar a vida dela para Jesus. Aí quando ela falou aquilo, e ela começou a orar e trazer aquela espiritualidade para aquela situação, o Espírito de Deus tomou aquele lugar, e foi a primeira vez que eu senti a presença dele. E quando Deus tomou aquele lugar, aquelas crianças começavam a chorar, e se abraçavam, e choravam, e se abraçavam, e choravam, e a gente começou a se abraçar e chorar, e a gente não entendia, mas foi uma coisa maravilhosa. Meu primeiro encontro com Deus. Aquele dia ela disse assim: levante sua mão se você quer aceitar Jesus. E eu entendi que filho de crente não era crente. Eu disse assim: mas não é crente mesmo não. Eu aceito. E nós aceitamos Jesus ali, confessamos, e daquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Mas foi um encontro tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que as crianças não suportou ficar em pé. Não suportou. Foi um encontro muito maravilhoso que nós tivemos ali, naquele lugar. Amados, a presença de Deus é algo muito maravilhoso. E quando ou quando nós não colocamos Deus, ou quando nós não trazemos, como Moisés fez, e dizemos assim: ei, eu não vou trocar, eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu não quero, essa decisão eu não vou tomar sem o Senhor, eu não vou fazer isso sem Deus, eu não vou para esse lugar sem Deus. Ei, foi Ele que me tirou do lamaçal de pecado. Ei, eu não vou voltar mais para lá. Esse convite não é de Deus. Esse convite vai tirar a presença da minha vida. A presença de Deus traz descanso em meio ao caos. Repita comigo: a presença de Deus traz descanso em meio ao caos. Deus disse: eu te darei descanso. Eu te darei descanso. Queridos, descanso não é ausência de problema. Repita comigo: descanso não é ausência de problema. Está fraco, repita: descanso não é ausência de problema. É Deus agindo poderosamente neles. Ou seja, amado, quando Deus traz descanso para as nossas vidas, quando Deus traz descanso ao nosso coração, Ele está dizendo assim: olha, eu estou agindo, eu estou fazendo, é a presença do Senhor. Amém, amado? Relacionamento, intimidade, busca, diga comigo, repita comigo: posicionamento. Eu não vou sem o Senhor. Posicionamento. Querido, Deus quer que nós venhamos nos posicionar diante daquilo que o mundo tem oferecido para nós. Então, sem a tua presença, Pai, sem a tua presença eu não vou. Quem anda com Deus, isso é um fato, não vive desesperado. Onde há presença, não tem ansiedade. Onde há presença, não tem ansiedade. Pastor, o que é isso? É o mal do século. Mas o mal do século é porque a Bíblia fala sobre isso. Sobre quando o amor de Deus fosse se esfriando, é porque aumentaria ou era excesso de iniquidade, ou seja, falta de presença. Mais próximos do que não agrada a Deus, mais longe da verdade. Mais próximos do pecado, sendo mais claro, mais longe da presença.
Mais próximo do que não agrada, mais ansiosos nós estamos, ou com mais excesso de futuro nós estamos. Porque o que nos traz o excesso do futuro? Ou o que nos faz estar longe da presença? Porque a presença de Deus, ponto 2, traz descanso em meio ao caos. Se a presença de Deus traz descanso em meio ao caos, eles estavam no caos, porque Deus falou assim: eu não vou acompanhar. Vocês estavam fazendo um bezerro de ouro. Eu vou colocar um anjo, vocês vão chegar à terra, mas vai ser um anjo que vai acompanhar. Moisés disse: não, Deus, não, por favor. Então, queridos, quando nós estamos tentando trazer bezerros, quando nós estamos tentando colocar coisas, objetos, situações que nos prende, isso nos tira daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mais longe da promessa ou do propósito nós ficamos. E não é isso que Deus quer. Deus está dizendo assim: eu te dou descanso no meio do caos. A minha presença, ela te basta. Eu dou descanso em meio ao caos. Você está longe, você está mal, mas eu estou perto. Eu chego próximo de você. Então, se o nosso coração está ansioso, você pode ter certeza que a nossa mente, a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso intelecto, ele está cheio de futuro. Ele está cheio de futuro. O que é que eu vou fazer? Mas Deus, mas Senhor, e Deus está dizendo: acalma teu coração. Acalma. Relacionamento, intimidade é você entender e ter sabedoria e aprender a ouvir o que Deus tem para a tua vida. Deus não está falando para você ir, você está indo. Deus está falando para você não tomar essa decisão, você está tomando. Deus está dizendo: não dê um passo, você está dando esse passo. Já pensou se Moisés tivesse tido assim: é verdade, é um bezerro mesmo, é lá, é isso aí. Ele não responde mesmo não, é o deserto, bora lá, é um bezerrão. E não foi isso a atitude dele. Não foi essa a atitude. Agora repita comigo: intimidade. Intimidade. Então, se nós não temos relacionamento, se nós não abandonarmos o pecado, se nós não abandonarmos aquilo que nos faz ficar andando 40 anos, a gente vai continuar com as mesmas práticas, ansiosos, com os mesmos problemas, chorando pelas mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Mas esse Deus é ruim, né? Esse Deus é ruim? Não é. Não é sobre o que Deus não fez. É sobre o que nós estamos fazendo com a presença. É sobre o que nós estamos fazendo com o nosso relacionamento. É sobre o que nós estamos fazendo com a intimidade. Relacionamento. Relacionamento. Lugar secreto. Casa de oração. Tenda, oração, busca, servir a Deus, jejum, oração, abandono de pecado, abandono de coisas que não agradam a Deus. Amém? Ponto 2, Deus traz descanso no meio do caos. 3, amados, não negocie a presença de Deus por nada. Repita comigo: não negocie a presença de Deus por nada. Amado, quando nós nos posicionamos, nós precisamos prosseguir. Prosseguir. Eu estava tocando ali, eu estava lembrando e clamando a Deus e adorando a Deus e dizendo: Deus, grato a Ti, gratidão, gratidão, gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor pelo que o Senhor tem feito. Grato, meu coração é grato a Ti. Gratidão, gratidão. Amados, diga comigo: posicionamento. Posicionamento.
Nós precisamos nos posicionar. Moisés respondeu: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Ele prefere, o que Moisés diz aqui? Senhor, eu prefiro ficar parado contigo do que prosseguir sem o Senhor. Eu prefiro ficar parado contigo do que prosseguir sem o Senhor. É forte. Eu prefiro ficar parado aqui do que prosseguir, o Senhor não está. E muitas vezes temos feito isso. Eu vou dar um passo, mas foi Deus que falou. A pastora Sônia deu um testemunho interessante. Aqui um dia que alguém disse algo a ela, que se ela fosse dar aquele passo, aparentemente parecia ser Deus, mas não era. Eis que te digo, não vai lá, vira as costas para ela. Querido, nós temos que ter entendimento e posicionamento diante daquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Então Deus diz para ti e para mim nesta noite: amado, Deus quer que nós não negociamos a presença dEle. Pode ser forte que eu vou falar para você. Deus não quer que você negocie a presença dEle com o pecado. Diga não, acabou. Isso é um fato. Nós não podemos barganhar ou negociar aquilo que Deus tem de melhor, que é a presença dEle. Como é bom você entrar no seu quarto. Como é bom você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, e você sentir que o Espírito Santo de Deus está ajoelhado do teu lado. Como é bom você ajoelhar no seu quarto e você sentir o cheiro dEle. Como é bom você estar no monte e você ser arrebatado e sentir a tua alma se encontrando com Ele. Como é bom quando você está orando e você sente o coração, o teu coração se encontrando com o coração dEle. Como é bom quando nós estamos falando que Deus, em espírito, Pai, eu entrego a Ti, e Ele começa a agir, Ele começa a fazer, aquele caos começa a ser transformado em bênção, aquela ansiedade começa a ser transformada em paz, aquela morte começa a ser transformada em vida, porque a presença sopra, porque o Espírito de ressurreição sopra. Por que Moisés falou: sem a tua presença eu não vou? Porque é muito bom ter a presença de Deus. Porque é maravilhoso ter a presença de Deus. É maravilhoso. Nós sabemos que temos um Pai. E esse Pai não sai para comprar cigarro, não. Não nos abandona. Esse Pai, Ele é Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Querido, é sobre intimidade, é sobre relacionamento. Deus quer intimidade. Deus quer relacionamento. Aquele homem, para dizer assim: eu não vou sair daqui, é porque ele tinha uma intimidade muito forte com o Senhor. É sobre o cheiro da presença dEle. É sobre você exalar. É sobre você gritar, é sobre você clamar, é sobre você clamar, pedir, adorar, servir, se colocar à disposição dEle. Não é sobre o ponto, não é sobre o vir, como nós falamos no início, não é sobre o estar, é sobre o adorar, é sobre o se encontrar, é sobre o sentir, é sobre o vento, é sobre o Espírito, é sobre as coisas de Deus. Mas por que você está espiritualizando tudo agora? Porque nós somos selados, nós somos comprados.
É porque Ele pagou um preço por nós. Nós precisamos realmente espiritualizar tudo, porque foi um preço alto. Eu não vou, Pai, peraí, eu vou orar. Eu não vou, Pai, em nome de Jesus, eu vou fazer isso agora, eu não vou fazer. Pai, essa decisão eu preciso tomar. Deus, toma aqui em tuas mãos, face a face, intimidade, relacionamento. Quem é esse homem? Pai, em nome de Jesus, eu preciso. Eu não vou, Senhor. Deus, eu não estou conseguindo entender agora, mas me mostre. Toma em tuas mãos. Amados, nós precisamos nos relacionar com Ele. A igreja, eu vou falar algo que eu comentei com a minha esposa, eu comentei até com o pastor Valério hoje. A igreja que eu fui criado, eu digo igreja, a igreja toda a igreja evangélica cristã, foi uma época, mais de 30 anos atrás, em que era um evangelho, a forma que conduzia-se e a forma com que nós víamos o agir. E eu estava falando isso à minha esposa, nós estamos vivendo tempos difíceis, porque eu vi cego enxergar, eu vi aleijado andar, eu vi meu filho ficar curado de um problema nos rins, eu vi a minha mãe ir embora várias vezes e voltar à vida, eu vi com meus olhos várias situações, cânceres vomitados. Eu vi no monte uma oração e a mão da minha esposa fazia assim. Eu vi uma infertilidade ser transformada em vida. Eu vi uma promessa se cumprir. Eu vi milagres e milagres. Mas nós estamos vivendo tempos frios, onde um acidente acontece, a pessoa ela é melhor filmar do que ajudar. Ela filma, mas não ajuda. E isso tem sido refletido através de muitas coisas dentro da igreja também. E a igreja tem sentido. A igreja, eu digo igreja em geral, tem sentido, porque a palavra de Deus, ela tem se cumprido. Mas amados, nós precisamos nos posicionar, porque é sobre presença, é sobre intimidade. Intimidade, você adquire sensibilidade, você começa a discernir quem é Deus, você ouve a voz do Senhor, você sabe que aquela voz não é a de Deus, como aquela mulher contou o testemunho, que ela ouviu que aquela voz não era de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós chegamos ao ponto de dizer assim: eu não vou se o Senhor não me autorizar. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Eu não saio daqui se o Senhor não disser que não é para ir. Eu não vou, Pai Deus, é o Senhor que diz. Nós precisamos chegar a esse ponto. Precisamos chegar a esse ponto. Então nós não podemos nos afastar daquilo que é poderoso, que é a presença de Deus. Então nós precisamos, amados, entender que a presença de Deus, ela é... Estão todos desligando. Ela é tudo na nossa vida. A presença de Deus, ela é tudo na nossa vida. A presença de Deus, ela é tudo na nossa vida. Já encerrando, a presença de Deus é o que nos diferencia. Está me ouvindo bem? A presença de Deus é o que nos diferencia. No verso 16, Moisés diz que a presença que distingue o povo. Moisés diz que a presença diferencia o povo. Ou seja, amado, não é o talento, dinheiro ou a posição.
é Deus. Então o que nos destaca não é o que temos. O que nos faz, o que nos distingue do povo lá fora, é o que está conosco. Então nós precisamos ser diferenciados. Diga para o seu irmão, ser diferente. E o que nos vai fazer ser diferente é a presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus continua dizendo: a minha presença vai contigo. E Deus continua dizendo: a minha presença vai contigo. Deus disse para aquele povo através do 14:15. Deus revogou o que ele havia dito e disse assim: olha, eu vou com vocês, a minha presença vai contigo. Moisés questionou, falou com Deus, Deus disse: a minha presença vai contigo. Queridos, nós não podemos tomar misericórdia. Estava um chiado aqui. Nós não podemos tomar decisões. Nós não podemos tomar decisões sem oração. Diga comigo, eu não vou tomar decisão sem oração. Eu não vou avançar sem a direção de Deus. Não. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Quem carrega a presença de Deus nunca anda perdido, mesmo no deserto. Eu não vou tomar, repete comigo, eu não vou tomar decisão sem oração. Eu não vou avançar sem a direção de Deus. Eu não vou trocar a presença de Deus por pressa. Amém? Diga, eu vou estar posicionado. Aleluias. Amado, feche os olhos nesta noite. A presença de Deus, ela não pode ser negociada em nossas vidas.